Olá pessoal, bom dia! Vamos assistir hoje a aula número 3. Hoje vocês vão aprender comigo como ter saúde sempre no seu bonsai, não perder a qualidade de saúde e desenvolver ele rapidamente. Como os gringos, o pessoal lá de fora do Brasil. É um macetinho que eu vou passar para vocês que o pessoal não sabe, não ensina aqui do Brasil, não sei porquê, mas esse conhecimento vai ser todo seu. Antes de você assistir a aula 3, se você não assistiu a segunda aula de ontem, que foi os enigmas ocultos em todo bonsai de qualidade, volta lá e assiste antes, porque senão você não vai entender algumas coisas que eu falei na aula passada. Eu faço alguns ganchinhos aqui, se você não pegou, você não vai ficar entendendo. Então assista primeiro a aula de ontem, a aula número 2, e se você já assistiu a aula número 2, que foi os enigmas em todo bonsai de qualidade, vem comigo, vamos para a terceira aula. Ei amigos, de Melo aqui, mais um vídeo da nossa maratona de segredos do bonsai, né? Você vai assistir agora ao terceiro dia da maratona. Hoje o dia vai ser impressionante, galera. Hoje o dia vai ser focado em técnicas. Se você adorou as aulas do dia 1, dia 2, você vai simplesmente, igual eu falei na aula passada, né? Estourar a sua cabeça com o tanto de informação que eu vou passar para vocês, que vai não só fazer a sua planta engrossar rapidamente, não só desenvolver o seu bonsai rapidamente. Aqui a gente está falando de conhecimentos que vão dar saúde para a sua planta. Você vai conseguir muitas e muitas ramificações na sua planta. Igual essa planta aqui que vocês viram que é uma amoreira. Inclusive essa planta aqui, um amigo meu veio aqui em casa, né? Eu não iniciei essa planta aqui. Essa aqui foi iniciada de Alpork. Na próxima aula nós vamos abordar um pouquinho das formas de se fazer um bonsai. Quando a gente falar dos bonsais monstros grandes, vai ser na próxima aula. Não dá tempo de eu passar isso para vocês hoje. Hoje eu tenho um tema mais legal ainda. Ou não, acho que não. A de amanhã é mais legal, mas essa aqui é incrível também. Um amigo meu iniciou essa planta aqui e ele meio que desistiu dessa planta, né? Não estava se adaptando muito bem com a amora, não conseguia fazer ramificações e eu fui e comprei essa planta dele. Depois de alguns anos, ele quis comprar de novo essa planta de mim. Ele falou, nossa, Edmelo, você fez mágica, né? Você fez mágica com essa planta aqui, o tanto de ramificação. Não é mágica, galera. Eu só estou aplicando coisas diferentes no cultivo das minhas plantas. Eu não estou seguindo... como é que é aquela frase? Tem uma frase popular que é muito legal. Eu não estou sendo Maria vai com as outras. Eu estou tentando trazer coisas diferentes na aplicação das minhas plantas e vendo os resultados benéficos que isso traz para elas. E isso é tudo seu agora. Vou estar passando tudo aí, coisas que os gringos já fazem. E quando eu falo de gringos aqui, gringos é uma palavra tão abrangente, né? Pode ser qualquer pessoa que é de fora do Brasil. Eu estou direcionando esse conhecimento aqui para o pessoal da Europa, de coisas que eu estudei de lá e estou trazendo aqui para vocês. Amigos meus que são lá de Portugal, tenho muitos amigos portugueses, aprendi essa informação com eles, apliquei nas minhas plantas e só vi resultados positivos. Em tudo isso que eu vou passar para você. Se você quer uma amora cheia de ramificação, se você fizer isso aqui, você nunca mais vai ter aquele problema de retração da seiva. Já ouviu falar desse terrível vilão de todo bonsaísta? Tá cansado de perder os seus galhos aí, você consegue a ramificação, depois lá o galho vai e seca. Isso realmente dá uma agonia, uma tristeza na gente. Caramba, será que eu nunca vou conseguir fazer a minha planta ramificar, ficar com a copa fechada? Agora você vai, porque agora eu vou te ensinar uma nova forma de se conduzir bonsai. Uma nova forma de levar a sua planta adiante, de continuar o trabalho de engrossar, de continuar o trabalho de ramificação, seja qual for. Você vai aplicar isso aqui e você vai ficar encantado com os resultados. Para eu passar essa informação para você, eu preciso que você abra o seu coração para mim. Abra o seu coração e confie em mim. Porque o que eu vou passar aqui é diferente de tudo que você já está acostumado. Se você já está no bonsai há um tempinho, de tudo que você já está acostumado ao ver bonsai sempre. Porque é diferente, você vai estranhar o que eu vou fazer aqui. E é diferente do normal. Então abra sua mente e vem comigo. Mas para a aula de hoje, galera, eu não vou começar a aula explicando a técnica. Eu vou começar a aula fazendo uma coisa que eu normalmente não faço, né? É bom a gente variar. A gente vai começar a aula de trás para frente. Normalmente a gente explica e depois coloca a técnica, né? Vem fazendo uma situação. Hoje não. Hoje a gente vai começar de trás para frente. Vocês estão vendo aí do lado, né? Deixa eu mostrar aí. Essa aí é a minha acerola. Aí, ó, vocês estão vendo aí em alta resolução.
Maratona de bonsai em 4K Ultra HD para vocês. Essa aí é a minha acerola, eu já iniciei ela desde 2009, pessoal. Já tem muito tempo aí que eu tenho essa plantinha aqui. A gente vai estilizar ela hoje, a gente vai fazer a manutenção dela hoje, mas a gente vai fazer da forma como todo mundo faz. Qual seja, a gente vai... Vocês vão ver aqui o que a gente vai fazer. Eu vou explicando para vocês, mas eu vou falar a verdade. Eu tô fazendo isso aqui só para gravar essa aula aqui de demonstração. Eu não tenho mais conduzido as minhas plantas da forma como eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai fazer a forma tradicional, que todo mundo faz, depois eu vou escolher outra planta aqui para a gente fazer essa forma diferente, secreta aí, né? Então vamos lá, vamos começar a mexer nessa planta. Então pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, que todo mundo costuma fazer, né? É fazer a desfolha dessa planta. A gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar retirando da forma tradicional aí que todo mundo faz, retirando todas as folhinhas dessa planta aqui. Isso aqui vai demorar mais ou menos meia hora para eu fazer isso aqui, tá? Tem muita folha aqui para eu desfolhar ela. Então eu vou acelerar esse processo aqui de tirar as folhas e nós voltamos. Então, pessoal, e o que nós fizemos, que todo mundo faz, inicialmente antes de trabalhar uma planta, nós desfolhamos ela, tá, pessoal? Ó, até mesmo para desfolhar, vocês viram que eu estava usando tanto a tesoura aqui como com a mão. Se for usar a mão para fazer uma desfolha, importante, tá? Passando informação para você que eu não dou conta de explicar uma coisa sem não explicar aquilo. Para fazer uma desfolha com a mão, você não pode vir aqui e destacar a folha para trás. Se você faz isso, você pode danificar a gema latente. Então, muito importante, vai fazer desfolha com a mão? Quer fazer desfolha com a mão? É mais rápido? Com certeza. Você tem que fazer com técnica também. Você vai puxar a folha, segurar ela e destacar no sentido do galho, para não danificar aqui onde fica encaixado a folha, que é onde está a gema latente, tá? E você pode fazer a desfolha também com a mão, com a tesoura, e tem até a tesoura de desfolha, que ela é bem rapidinha. Eu que gosto de fazer mesmo na mão, é mais prazeroso sentir a folha na mão, é uma coisa particular minha. Mas tem gente que não dá conta de fazer isso, dói o dedo, tá, galera? Dói o dedo. Mas vamos voltar aqui à técnica, né? Vocês viram aqui o método tradicional. Antes de todo mundo mexer numa planta, como a gente vê, né? Como os iniciantes veem, todo mundo vai propagando. Antes de mexer numa planta, passar o arame, a gente faz a desfolha. A gente vai ver a estrutura que ela tem. Segundo passo, a gente vai fazer uma seleção de galhos, né? Deixei ela aqui assim, normalmente eu já vou tirando junto, quando eu vejo que um galho vai ser retirado, um galho que está cruzado, alguma coisa que não tem nada a ver com a estrutura da planta, eu já descarto ele desde logo. Então agora a gente vai tirar esses galhos. Então vamos tirar um... Tendo feito essa pré-seleção dos galhos cruzados, os galhos nascendo de um único ponto, galhos transversais, ou seja, em resumo, coisas que estão tirando a harmonia, o que nós vamos fazer agora? Olha, mais um aqui, ó, nascendo de um mesmo ponto, do mesmo nível. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer a aramação, né? A estilização e, é claro, colocar essa planta no plumo, né? Colocar esses galhos onde eles deveriam estar. Então vamos para essa parte agora. Então, pessoal, e aí nós fizemos o quê? Nós trabalhamos a planta, né? Estilizamos ela, fiz aqui um reposicionamento de alguns galhos, né?
Eu tô vendo que o sol tá indo embora aqui, por isso que eu não cheguei a tirar todas as folhas, mas isso não tem importância para o que nós queremos explicar. Essa aqui é a forma tradicional como a maioria das pessoas fazem. Qual seja, a gente desfolha toda uma planta, né? Tô corrigindo aqui algumas imperfeições ainda. A gente desfolha toda uma planta para depois vir e fazer a condução daqueles galhos que ali estão. Essa é a forma que é nos passado na internet, que a maioria das pessoas fazem. E o que acontece? O que acontece é que as pessoas não conhecem outra forma em se fazer o bonsai, em se conduzir. As pessoas começam a reproduzir isso aqui que eu fiz com vocês, mostrando. As pessoas começam a reproduzir isso aqui sem nem entender o motivo, né? A desfolha tem um motivo de ser. A gente vai estar estudando isso daqui a pouco. Eu preciso primeiro fazer uma outra forma, explicar uma outra forma para você, que às vezes você nem sabe que existia. E você vai ver os resultados. Então, qual que é essa outra forma de melo? Dá para fazer de outra forma? Caraca, eu não sabia. Pessoal, a gente vai estudar daqui a pouquinho os motivos de ser da desfolha. Para que isso aqui serve na verdade? As desfolhas têm muitas formas de ser. Tem muitos motivos da gente fazer ela. E a estilização de um bonsai é só uma delas, né? As pessoas fazem desfolha para fazer a estilização, para fazer a condução, que é isso que eu fiz aqui, né? Para visualizar a estrutura dela, como se fosse o esqueleto da planta, e então saber como conduzir melhor. E eu vou falar para vocês, esse é o caminho mais fácil. E digo mais, quando você conhece outros métodos, que você sabe que vai dar mais saúde para a sua planta que fazer isso aqui, e você deixa de fazer eles conscientemente, por ser formas muito mais difíceis, você vai ver que é sim uma forma mais difícil, que eu vou mostrar agora. É mais difícil sim, mas a sua planta vai ganhar muito mais saúde. Agora, se você tem conhecimento e não faz isso, é preguiça. Preguiça de fazer a forma mais difícil. Muitos poderiam falar, não, mas aí você está com preguiça de desfolhar. Tem um motivo de ser. Vamos conhecer uma nova forma agora. Vocês viram aí como é que ficou, né? Ficou bacana. Mas eu não teria feito isso. Não teria feito a desfolha. Vamos agora pegar uma outra cobaia aqui. Pessoal, a gente vai pegar como cobaia agora esse Acer aqui. É um Acer burmegeriano ou KED, né, que o pessoal fala. Tá todo descabelado igual o outro. Vamos começar a trabalhar ele agora. Então, pessoal, o que eu fiz aqui agora foi aquela primeira parte. Eu fiz a eliminação de todos os galhos que eram cruzados, galhos nascendo em locais indesejados. Eu aproveitei e fiz a poda de ramificação, que foi aquela que eu fiz posteriormente lá, depois de tirarmos as folhas, né? E também eu treinei os meus olhos. Aqui eu tô constantemente treinando os olhos aqui, porque a estrutura fica suja, né? Então você tem de treinar os seus olhos para fazer a visada lá dentro. Tem um arame velho aqui. E agora eu vou fazer o quê? Acabou? Não, agora vem a parte difícil. A parte difícil, agora vem a aramação. E aí, pessoal, nós acabamos de arrumar aqui a nossa planta. A gente fez a condução aqui. Esse galho aqui eu não cortei para ele ser o galho de sacrifício, né? Eu vou deixar ele crescer livremente para engrossar aqui, começar a criar uma estrutura, porque essa planta ela vai ser mais ou menos dessa altura aqui, ó. Então só a primeira parte dela que está pronta. Agora que eu vou começar a construir a planta dela. Mas vocês viram o que eu fiz diferente? Né? Aqui foi muito difícil de passar esses arames aqui. Eu preciso tanto de habilidade visual, habilidade com os dedos para conseguir passar o arame pelos galhos sem machucar as folhas, passando pelas folhas. E aqui eu consegui colocar cada galho aonde eu queria. Olha só, tô vendo que faltou um para trás aqui. Sempre falta um retardatário quando é assim. E agora, galera, eu quero explicar para vocês
Aqui vocês viram que a diferença, né, principal é o da desfolha. Ah, de Melo, você não fez a desfolha, então você é contra a desfolha? Claro que não, não tem nada a ver disso. Eu sou contra fazer desfolha quando não precisa, sendo que você vai ganhar muitos resultados. Vocês viram essa moreira que nós iniciamos a aula aí, né? Essa moreira aí, eu auxiliei ela a fazer a desfolha. Você está vendo que eu usei a palavra auxiliei, porque ela já estava fazendo a desfolha sozinho, mas a gente vai falar disso já já. Deixa eu só cortar esse galho aqui e colocar essa mora aqui em cima, que ela é gigante. Pronto, agora sim, acho que tá legal aqui. Eu vou ter de cortar mais um aqui, né? Vocês viram que eu demorei tanto tempo para desfolhar aquela primeira planta que já tá até escuro, né? Tá ficando até de noite aqui, então eu tenho de fazer essa aula enquanto nós ainda temos luzes. Deixa eu colocar a amora aqui em cima. Então, pessoal, agora sim, vamos continuar com as explicações, galera. Mostrei para vocês uma forma tradicional que todo mundo no Brasil fica repetindo igual Maria vai com as outras, sem entender os fundamentos, as causas de ser de toda desfolha. Toda desfolha tem um motivo, pessoal. Só que a gente começa a fazer eles sem saber e propagar aquilo. A gente começa a fazer desfolha sem necessidade, porque a gente não entende realmente quando precisa ser feita a desfolha. E esse é um segredo, galera. Esse é o diferencial. Lá fora não é assim. Na Europa não é assim. Os amigos portugueses que eu tenho lá fazem completamente diferente. Eu vejo o trabalho deles, é incrível. Pessoas que, se eu tenho 13 anos de bonsai, os caras têm 40 anos de bonsai ou muito mais. São pessoas bem já de idosas. E pessoas que vieram para cá, para o Brasil, e comentaram comigo que acharam muito diferente a nossa forma de fazer bonsai. Por quê? Porque que a gente pega plantinha fininha e faz desfolha. Qual que é a necessidade disso? Eu tentei outro dia ajudar um cara num grupo. Ele mandou a foto lá de uma plantinha fininha dele, uma acerola. E eu sempre sou educado com todo mundo. Eu perguntei para ele, por que você fez desfolha? Não, vou te apresentar um novo jeito. O cara ficou grilado comigo. Ele saiu do grupo, falei, por que você saiu do grupo? Ele falou, não, eu já mexo com bonsai desde 2006, né, jogando assim na cara que ele já estava há 16 anos no bonsai, né? É tão ridículo quando alguém usa o tempo que tem como experiência, como se isso fosse material de argumento. Tempo de planta não é conhecimento. Idade da pessoa, né, não é conhecimento. Eu tenho consciência disso, porque eu formei muito cedo, galera. Vou contar uma história para vocês. Eu formei muito cedo. E você ser um advogado jovem não é legal, porque você vai lá na audiência, né, as pessoas olham para sua cara e duvidam que você é um bom profissional. Como se você fosse jovem, significasse que você não tem tanta experiência. E isso é uma grande falácia, porque às vezes você é o cara que estudou muito mais. Às vezes você está muito mais atualizado com aquele cara que já formou faz anos, mas parou no tempo. Então a gente nunca deve parar de estudar. A vida é uma escola. E se a gente para de aprender, se a gente para de estudar, a gente fica parado no tempo. E isso aqui é uma dessas coisas. Isso aqui é uma dessas coisas, né? Eu estou explicando aqui para vocês que muita gente começa a fazer desfolha sem entender o motivo real. E o que acontece? Quando a gente não fica fazendo desfolha na planta sem necessidade, quando a gente deixa a planta naturalmente ter a desfolha dela, estão vendo que essa amora aqui está sem folha, né? Ela está saindo as folhas agora, vai vir brotação nova. Eu não desfolhei essa planta. Eu esperei ela acontecer a troca de folhagem. As plantas, né, as tropicais, né, junípero não desfolha, tá, galera? As tropicais, em gerais, elas têm uma época do ano que elas trocam a folhagem. As folhas delas ficam feias e aí elas vão e começam a trocar de folha. Essa época, sim, se você quiser auxiliar ela, depois de um tempinho que começa a ficar muito feio, aí você ajuda ela. Mas até quando ficar muito feio mesmo, porque lembra da retração da seiva? A retração da seiva é uma coisa bacana nas folhas. Porque ali, ó, quando a folha começa a secar, essa folha não está secando, ela está cheia de seiva. A planta vai sugar essa seiva para dentro dela, vai retrair essa seiva e jogar para a nova gema. E aí muita gente faz o quê? Vai lá e desfolha a planta antes. Muitas vezes as pessoas desfolham a planta a tal forma que o que está acontecendo ali em relação à gema, né? O que acontece é que a pessoa tem aqui um galho, né? Ó o meu marcador falhando. A pessoa tem aqui um galho e nesse galho aqui tem uma folha. A pessoa vai estilizar o bonsai dela, ela tira essa folha aqui e às vezes não tem o principal, que está aqui, ó, chamado gema latente. A pessoa tira a gema latente
E quando ela tira essa gema latente, ela vai estar, na verdade, inibindo que nasça nova folhagem. E aí o que acontece com essa planta aqui, ó? O que acontece é que o que vai gerar ali vai ser uma retração da seiva do galho e não da folha, como deveria ser, né? A gente vai e perde uma estrutura. E é por isso que eu consegui fazer esse tanto de ramificação nessa amora nesses anos. Porque eu não fico desfolhando ela, eu vou estilizar ela, eu estilizo ela com folha. Eu vou fazendo ali, ó, e o que acontece? Quando eu podo ela com folha, estilizo ela com folha, eu estou ganhando saúde. Porque a energia que ia ser usada para fazer a folha, né? Igual a gente agora vai sair nova, aquela cerola que vocês viram. A planta vai usar toda a energia disponível para sair uma nova folhagem. Porque essa energia, ela é advinda da absorção da energia solar. Então a energia que ela vai usar para sair folha. Então se você aprender essa pequena informação que eu estou passando aqui, você vai otimizar. Porque essa energia que ia ser utilizada de forma inadequada para fazer folhagem, quando não precisa, porque aquela folha estava saudável. Eu não precisava ter tirado aquela folha, ela estava saudável. Então essa energia vai ser transformada em ramificações, em novos galhos, em força de crescimento. Tanto na parte aérea quanto na parte de baixo. Porque a planta está com energia de folha para absorver energia solar. Então isso é uma informação muito importante. Isso aqui, ó, é um bizu que vai te adiantar anos. E eu falo mais. Eu tenho tanta convicção nisso que eu estou falando para vocês. Eu já fiz tanto teste durante tantos anos. Eu parei de desfolhar as minhas plantas em 2016. Ó, faz anos mesmo. Eu vi as minhas plantas, ó, bombar. Eu tenho tanta convicção do que eu estou falando para vocês que eu aposto com vocês essa planta aqui que eu tenho o maior carinho. Se você fizer isso aí e a sua planta não ganhar muito mais ramificação, mais força, eu tenho coragem de dar essa planta aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Eu faço isso aqui e eu vejo as minhas plantas explodir, né? Então é isso aqui aliado a tudo que eu já expliquei para vocês. Eu não estou querendo esconder nada, galera. Eu não estou vendendo planta. Eu não vendo planta. Eu quero que você faça a sua planta. Eu quero que você fique feliz com a sua arte. Que você fique feliz com o seu trabalho. Então, acredite nisso aqui que eu estou falando. Vocês não fazem ideia do tanto que essa informação é valiosa. Você não ficar fazendo desfolha sem motivo. Você tem de entender para que a desfolha é feita. A desfolha é feita só para renovação de folha, que é o caso que aconteceu nessa planta aqui. Para exposição, por exemplo, estilo Rokidashi, vassoura invertida. Se você não sabe, vou colocar uma imagem aqui para você o que é Rokidashi. Tá vendo que essas imagens na internet elas são apresentadas sem folhas? Você entendeu? Por quê? Porque essa planta está numa exposição. O artista dela quer mostrar o trabalho que ele fez. Ele quer mostrar isso aqui, ó, o refinamento, as ramificações. Então, como ele quer mostrar isso para as pessoas, ele desfolha a planta. Mas ele não desfolha a planta no inverno, ele não vai desfolhar a planta em uma época indevida, ele não vai desfolhar uma planta que não está com saúde, ele não vai desfolhar uma planta que é uma mudinha. Entenderam? Então a desfolha só é feita para renovação de folhagem, uma boa desfolha, né? Para renovação de folhagem, uma desfolha para retirar pragas, sabe? Pragas que estão atacando as folhas, você precisa tirar tudo para renovar aquilo lá. Aí é uma outra situação. Ó, em falar em praga, aqui é o caramujo aqui, ó. Sai daqui. Outro tipo de desfolha. Desfolha, que é essa sim, a desfolha como técnica. Técnica para, eu tô com medo aqui de não estar tendo luz solar aqui, mas vamos continuar. Desfolha para você diminuir o tamanho das folhas. A desfolha, para diminuição do tamanho das folhas, as pessoas fazem errado também. Porque aqui, ó, a gente foi e desfolhou aquela planta ali. Sabe o que o pessoal faz? O pessoal enche de adubo depois. Coloca um monte de adubo aqui, orgânico, adubo... Até que adubo orgânico não faz tanto mal nesse sentido. Coloca um monte de adubo químico ali. E o adubo químico como o osmocote, que vai ter nitrogênio, o NPK. E o que o nitrogênio faz, galera? O cachorrinho aqui até assustou eu. O nitrogênio faz crescer a folha, galera. O nitrogênio faz ficar com uma folha gigante. Vocês entenderam? O nitrogênio cresce a folha. Então, se você desfolha uma planta para diminuição das folhas, quando você faz estilização, e você coloca um monte de adubo, você não está diminuindo a sua folha, você está fazendo a folha ficar maior. Entenderam? E as pessoas não vão te passar essa informação, porque as pessoas querem que você compre adubo, as pessoas querem que você compre as plantas, entenderam? Então, guarda com carinho o que eu estou te passando. Vai por mim, vai por mim. Então, se você quer fazer uma desfolha como técnica para diminuir
o tamanho da sua folha, o que você tem de fazer? Aí você fez a desfolha igual eu fiz ali, né? No caso, aquela planta nem precisava, igual eu falei, a folha dela já é pequena, não tem necessidade nenhuma de desfolhar aquela planta. O que eu ia fazer? Eu ia diminuir o nitrogênio, não ia fazer uma adubação com químico, eu ia fazer no máximo uma adubação com matéria orgânica e eu ia diminuir a água. Eu ia diminuir o nitrogênio e ia diminuir a quantidade de água, né? No caso de O2, O2 é oxigênio, H2O. Eu ia diminuir a quantidade disso e isso ia fazer uma folha equitativamente menor. Bem menor do que o normal. Então essa é a forma certa de fazer uma desfolha como técnica de diminuição de folha, mas acredite, sabe o que é o melhor de tudo? A desfolha como técnica só é utilizada quando o bonsai já está no estágio de burilamento, como esse aqui. Um estágio já de refinamento, já está fazendo a poda fina, que é a parte superior, né? Você já está construindo a última parte do bonsai. Sempre preocupe com o bonsai de baixo para cima. Primeiro a parte mais difícil, que é o nebari, então você deixa ele ficar comprido, não importa com o ápice. Depois vai construindo, vê se a estrutura está legal, o primeiro galho, o segundo galho, vem construindo a ramificação e por último o ápice, que é considerado o mais difícil. O ápice é considerado o mais difícil da planta porque quem sabe o bonsai mesmo, fazer o refinamento ali, conseguir ramificações sem que dê a retração da seiva, conseguir as ramificações finas, ter um momento certo de podar. Então tudo isso aí são informações muito valiosas, entendeu? Então preocupe de baixo para cima, igual eu falei mesmo. Ó, eu não tenho essa planta aqui, eu tenho o maior carinho, mas eu tenho certeza que você vai ter muitos resultados. Eu estou ensinando aqui para vocês com o maior carinho do mundo. E se você pegar todas essas informações, que essas que eu estou passando aqui, ó, da desfolha, de fazer uma aramação sem desfolhar a planta, você colocar aquilo, dar continuidade do adubo, deixar o galho de sacrifício crescer, eu te garanto, você vai ver as suas plantas evoluírem muito rápido, você vai ficar impressionado. Na verdade, você vai ter uma dificuldade que eu tenho aqui. A dificuldade que eu tenho aqui é que eu tenho tanta planta, e elas crescem tão rápido fazendo esses métodos que eu estou falando para vocês, que eu tenho dificuldade de fazer a manutenção delas. Tem vezes que eu preciso fazer um movimento muito rápido, porque senão ela engrossa muito rápido. E aí eu perco o movimento daquele galho. Então, pessoal, amanheceu, né? Vocês viram que a gente teve de até usar alguns recursos de filtro para iluminação noturna. Estava um pouco muito escuro. E eu decidi parar a aula ali, mesmo que estivesse quase no final. Parar a aula para voltar a explicar numa iluminação melhor, né? Porque aí vocês vão perder a qualidade de imagem. Então, como eu estava falando, pessoal, com esses efeitos que eu ensinei para vocês, com essas situações em relação à desfolha, a forma de trabalhar o bonsai, vocês vão ganhar muito mais saúde nas suas plantas. Em espécies que a gente tem olha aqui, ó, um cocô aqui de caramujo. Em espécies que nós temos a retração de seiva, esse efeito da retração de seiva vai ser diminuído, porque você vai deixar a sua planta crescer muito mais para fazer a ramificação, né? E é claro, entrando várias outras técnicas. Ó, teve uma tempestade ontem à noite, as ferramentas estavam aqui, ainda bem que eu tirei o microfone e a câmera dali. Eu pensei em gravar essa aula de manhã, deu uma tempestade, mas as ferramentas eu não tirei. Ó, até o quadro lavou aqui. Então, muita gente vai me perguntar o seguinte: ah, de Melo, mas aí a gente não vai fazer a desfolha, a gente não vai conseguir a diminuição da folha. A gente só vai conseguir diminuir a folha quando o bonsai estiver em estágio final. Aí que não, pessoal, porque antes da gente entender a desfolha, que é uma das últimas fases que a gente faz numa planta para ela diminuir a folha e ficar então cada vez mais proporcional, a gente consegue a redução da folha muito antes, nas técnicas de ramificação. É porque às vezes você nunca entendeu o que significa bifurcar, o que significa os resultados que vão trazer a poda de ramificação. E eu estou aqui para revelar mais esse segredo para você. Olha aqui, o quadro está molhado, eu queria tanto desenhar aqui. Eu vou ter que explicar o seguinte. Deixa eu pegar um paninho aqui. A ramificação, pessoal, tem como consequência direta, deixa eu ver se eu consigo, hein? A ramificação tem como consequência direta também que faça diminuir as folhas. Para quem me segue lá no YouTube, sabe que essa amora aqui, ela já tem as folhas muito pequenas. Já, olha aqui, ó, aqui já dá para eu pegar, duro que essa aqui é uma das brotações novas. Mas tá bom, vou sacrificar ela para vocês verem. Olha o tamanho dessa folha. Uma amora, galera, tem a folha desse tamanho.
E antigamente ela teve a folha desse tamanho. Se vocês lembrarem, na aula de ontem, eu mostrei para vocês uma amoreira no chão, que ela estava lá, que era o galho de sacrifício dessa planta aqui. Vocês lembram que eu fiz o galho de sacrifício dessa planta? Vocês lembram daquela amora, o tamanho da folha dela? Por que isso? No mesmo bonsai você pode ter uma folha grande e uma folha pequena, dependendo de onde a folha está localizada. Galera, o princípio da ramificação que nós vamos fazendo, imagina que aqui tem um galho sozinho. E aqui tem um galho que ele já está, olha só, aqui está molhado ainda. E aqui tem um galho que ele está na ramificação secundária, né? Então a gente fala por quadrante. Aqui é a ramificação primária, secundária, que já está virando 4. Depois terciária, que vai virar 8. E aqui só tem a ramificação primária. Ó, tá muito frio aqui. Essa ramificação aqui, que ela está na ramificação terciária, as folhas dela vão ser bem menores, né? As folhas aqui vão ser bem menores do que esse aqui, que está na primária. Acontece que o processo de ramificação, por si só, pela sua própria consequência, vai ocasionar a redução do tamanho da folha. Porque aqui, a energia que estava aqui vai ser dividida em duas. Aqui, a energia que estava aqui, ela vai ser dividida em 4 depois. E uma coisa que acontece naturalmente, olha só o tanto que a natureza é perfeita. Ela compreende que ali está ficando mais condensado, né? E ela precisa continuar absorvendo mais energia solar. Ao invés dela mandar um tamanho de folha que vai ficar sobreposto à outra folha, ela por si só vai criar na ramificação, onde está bem mais ramificada, uma folha menor, para que essas folhas menores consigam por se encaixar uma na outra, pegando completamente a energia solar. O que é a folha? Se você for parar para pensar muito bem na folha, comparando com a nossa tecnologia humana, a folha nada mais é do que um painel solar. Então é como se os painéis solares, né, da nossa planta ficassem encaixados um ao outro. Então quando você preocupa com ramificação, você não precisa preocupar com o tamanho da folha do bonsai. Isso não é ensinado, isso não é passado para a gente. E é por isso que a gente não vê tantos resultados. Quando você preocupa com a ramificação, uma consequência indireta que vai acontecer é a diminuição da folha. Porque a natureza é perfeita, ela entende sozinha. Então ela vai, pouco a pouco, reduzindo o tamanho da folha conforme ela ramifica. Mas aí é claro, você vai fazer aquilo que eu expliquei também. Sempre que for adubar, toma mais cuidado com a adubação química. Aqui no meu viveiro eu já parei de usar adubos químicos. Eu uso de vez em quando na primavera para dar aquela explosão, mas ao longo do ano eu uso mais adubo orgânico. O adubo orgânico vai ter tudo que a planta vai precisar e vai ter uma taxa menor de nitrogênio. E a gente está falando aí de uma planta que está em uma escala intermediária de evolução. É diferente de uma planta que está inicial, né? Uma plantinha, uma mudinha que você quer ver explodindo, que você quer ver ela crescendo muito. Aí você coloca muito nitrogênio para ela desenvolver bem rapidamente. Mas você consegue que uma planta, mesmo em estágio intermediário, ela vai conseguindo muitas ramificações, vai conseguindo muita altura, igual eu mostrei o galho de sacrifício, e portanto vai desenvolver também. É tudo saber os conhecimentos que você tem e saber como aplicar. Não existe regra geral, você vai ter de usar aquilo que você sabe para cada planta, diferentemente em situações diferentes. Galera, eu queria muito entrar nesse tema aqui, ó, como fazer bonsai monstros rapidamente, em poucos meses. Só que o tempo já está estourado. Então eu quis iniciar terminar essa aula aqui com uma claridade melhor. Tava ficando horrível, né? Aí a iluminação. Eu tive até de colocar algumas imagens aí enquanto estava falando, porque a câmera travou aqui e eu não queria perder o que eu falei. Então amanhã nós vamos continuar essa aula, tá, galera? Amanhã nós vamos falar sobre os bonsai monstro, tá? Vamos falar sobre como fazer um bonsai monstro, aquele que a gente vê assim, caraca, como que aquele trem é grosso daquele jeito. O cara deve ter demorado uns 80 anos para fazer aquilo. Amanhã, te aguarda aqui, não perca. Se você gostou das 3 aulas, amanhã você vai ver. Até amanhã. Te aguardo aqui na aula de amanhã, na maratona de segredos do bonsai. Então, pessoal, você acabou de assistir a 3ª aula,
Show, né? Esse é um tema muito legal, que muita gente, se eu tivesse aplicado isso desde quando eu comecei lá em 2009, caraca, as minhas plantas seriam muito mais legais. Eu queria ter tido essa aula que você está tendo há 13 anos atrás. Eu tenho certeza que as minhas plantas iriam estar muito mais bonitas que estão hoje. Então, estou te dando de carinho aí, e você não pode perder a aula de amanhã, a aula número 4, que é como transformar um bonsai, como fazer um bonsai monstro em poucos meses. Muita gente pensa que demora décadas e décadas, e não, tudo é a técnica. Então não perca a aula de amanhã, como fazer um bonsai monstro, aqui só para vocês com exclusividade. Até a aula de amanhã.